favor, vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 9. A partir do verso 35, nós leremos até o 38. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Bendito Deus, uma vez mais pedimos a tua direção e a tua intervenção, para que, diante da tua palavra, possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Não sei se você já se aventurou a pintar alguma coisa. Eu desde pequeno me aventuro a fazer isso, estou aprendendo até hoje. Sobretudo de paredes de alvenaria. Talvez isso seja um exemplo também para outras modalidades de pintura. Mas dependendo da alvenaria, você vai perceber que quando você começa a descascar a parede, preparar a parede para receber a tinta, porque um bom pintor, é aquele que prepara adequadamente a parede para receber a pintura. Você não joga a tinta. Você descasca até onde é possível, faz algum reparo, então, depois, por fim, você pinta. E já me deparei com algumas paredes que tinham camadas e camadas de tinta. Era verdadeiro um arco-íris. Você começava a raspar, era azul, depois vermelho, depois verde, branco e assim por diante. Até você, terminado esse trabalho, poder pintar adequadamente a parede. E essas camadas, elas trazem, uma história, uma vivência. Agorinha mesmo, estávamos aqui embaixo em reunião do centenário, e nós estávamos lendo ali o anuário, uma espécie de relatório dos 50 anos da igreja, e nós começamos a ver a história das pessoas que passaram por aqui. Não tinha essa galeria. Pude ver pessoas que já haviam me falado acerca, em outro momento, falei, esse aqui é o pai de fulano. Então demonstra uma história, uma vivência, um marco. E essas histórias, ao passo que são bonitas, que são marcantes, quando nós passamos a viver a nossa história, essa história também nos imprime marcas, nem sempre as melhores. Nos imprime marcas, às vezes do desânimo, às vezes de ter visto muitas coisas sem resultado. Por vezes, alguns fracassos que tivemos, ou qualquer outra coisa. E quando falamos do reino de Deus, da igreja, da nossa vivência, do nosso compromisso em sair neste tempo e nas nossas andanças comunicando o evangelho de Jesus, essas marcas são significativas para mim e para você, porque elas têm o poder de nos paralisar. E a gente precisa, para chegar e poder ressurgir, e tirando as camadas, as tintas, o verniz, para que o Senhor uma vez mais imprima em nós o ardor e o desejo de fazer aquilo que Ele espera de cada um de nós, individualmente como igreja do Senhor. Por isso, esta passagem nos é significativa porque nos fala de Jesus em suas andanças. E o que Ele nos ensina acerca do que fazer, e indo, como se portar, e se portando, como participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Por isso, levante-se e percorra. Compreenda e sinta, ore e participe.
É preciso se levantar porque devemos percorrer. É preciso compreender porque é urgente sentir. É preciso orar porque uma grande obra está sendo feita. E eu e você somos participantes para além do que fazemos aqui. Tantas outras coisas também aconteçam em outros lugares. Essa passagem se encontra no início do ministério de Jesus. Mais à frente nós vamos ver Jesus elegendo os seus apóstolos. E poderíamos pensar aqui também que, se lida essa passagem da eleição dos apóstolos e dando sequência a esse texto e percorrendo os evangelhos, chegando a Atos, essa história também chega a mim e a você. No capítulo 10, vai falar logo no primeiro versículo: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: Simão, chamado Pedro, André, Celso, Edemir, Ronieri, Lília, você, eu. E talvez olhando para isso nós vemos um mover de Deus tão distante na história, e às vezes perdemos a noção e a percepção que este mover também é para aqui e para agora. Os céus se movem em direção à terra desde sempre, desde a queda do homem, e o maior mover dos céus em favor do homem, dos homens desse mundo, foi quando Jesus Cristo desceu, viveu entre nós, nos deu exemplo e morreu por mim e por você. Ressuscitou e à destra do Pai está. E o seu trabalho segue comigo e com você. Mas talvez, encostando um pouquinho mais na nossa realidade, para que o nosso coração se aqueça ainda mais a partir deste relato que acabamos de ler, permitam-me um pequeno relato para a nossa edificação. O ano era 1881, um jovem casal resolve sair de suas terras e ir para onde? Para o Brasil, vir para o Brasil. O casal Bagby, William e Anne, está na nossa história batista e do Evangelho neste país. Vejo que esse relato, capturado pela filha deles, no livro preciosíssimo da biografia deste casal, vai nos dizer então, o senhor Bagby, através então do relato pela sua filha. Bagby falando: após uma viagem de 48 dias, estamos ancorados nas águas tranquilas da Baía de Guanabara. Aqui, meus irmãos, aqui embaixo. E a cena mais linda que os meus olhos já contemplaram, é a cena mais linda que os meus olhos já contemplaram. Minha pena não pode escrever a maravilha dessas montanhas que nos circundam, adornadas até o topo, com um verde luxuriante e salpicadas de mansões e capelas. Nunca vi a Baía de Nápoles, a famosa Baía de Nápoles, ou o chifre dourado de Constantinopla, mas certamente, falando então do Rio de Janeiro, esta deve ser a rival dos mais lindos cenários do mundo. Agora, atente-se. Mas, contemplando esta noite o esplêndido panorama de luzes, cintilando à beira d'água, na encosta das montanhas, e mesclando-se com o brilho das estrelas, meu coração sangra, porque aqui há milhares que estão sem Deus e sem esperança, caminhando à sombra de um eclipse. E a oração, que deve ser também a minha e a sua: ó, conceda a Deus que sua verdade, como se acha em Jesus, encha esta terra, de norte a sul, e do Atlântico aos Andes. Aqui, meus irmãos, pertinho de nós. Inclusive, este casal veio a um barco à vela para o Brasil. Já existia o navio a vapor. E olha que curioso, sabe por que eles não vieram
de navio a vapor, Dom Pedro, aqui o nosso vizinho, nosso chegado, ofereceu a eles a passagem. Mas por conta de um princípio que é muito caro aos batistas, não é isso, pastor Celso? De independência de igreja e de Estado, eles recusaram. Eu não trago isso apenas como uma curiosidade, meus irmãos, porque isso fala muito de essência, fala muito de nos identificarmos com realmente é necessário e preciso. Este casal é um exemplo para todos nós, e o Brasil foi e é muito abençoado por conta desse movimento dos céus através da vida desses irmãos e de tantos outros que vieram depois deles. Jesus nas suas andanças, Jesus caminhando, Jesus cumprindo o propósito do Pai, ele levantou-se e percorreu aquela que foi a sua cidade, o seu lugar. Como Jesus, nós também temos um lugar, temos a nossa cidade, podemos ampliar isso para o nosso estado, para a região serrana, para o Brasil, mas o seu lugar imediato. É preciso se levantar, porque devemos percorrer. Jesus se levantou e percorreu aquele lugar que foi lhe dado como ministério. E ele saía pelas cidades, vai dizer o texto, percorria todas as cidades e aldeias, e fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Jesus falou assim: o negócio é esse é o meu ministério, essas são as cidades que me são dadas, estas são as pessoas, então eu vou me levantar, eu vou vasculhar, eu vou fazer uma varredura neste lugar e vou anunciar o evangelho do reino, eu vou anunciar o meu Pai. E assim ele fez. E por fazer isso, ele também começou a ver o que não estava, entre aspas, muitas aspas aqui, meus irmãos, tão evidente, não para ele como Senhor, mas para tantos outros talvez. Por isso ele se levantou e percorreu, para escrutinar, para lançar luz nos becos mais sombrios, para alcançar a alma necessitada. O seu senso de responsabilidade e compromisso necessariamente atingiu aquelas pessoas, porque ele se levantou e percorreu. Meu irmão, minha irmã, precisamos percorrer a nossa cidade. Precisamos percorrer aquilo que nos foi dado como missão. E olhar atentamente, lançar luz, pregar. Esta é a nossa missão. O que não estamos vendo, meus irmãos, na nossa cidade? O que não estamos vendo? E o que não estamos vendo por conta desses vernizes, talvez de anos impregnado em nós, talvez de mês passado para cá, ou de ano passado para cá. O que está nos nossos olhos como escamas, que precisam ser retirado para que então enxerguemos melhor. Mas antes disso, precisamos nos levantar e percorrer a nossa cidade, o nosso local, o lugar que foi nos concedido. Meus irmãos, este é o nosso turno, não haverá outro. Este é o nosso tempo histórico, este é o local que Deus nos plantou, este é o tempo. E aqui e através de nós precisa acontecer mais e mais movimentos dos céus, lançando luz sobre todas as gentes, lugares e pessoas. Precisamos percorrer a cidade, o que não estamos vendo. Precisamos nos levantar como Jesus se levantou e percorreu aquelas cidades. Compreenda para sentir. Interessante que Jesus, estando com aquelas pessoas, Jesus pôde ver e contemplar a necessidade delas. E compreendendo e vendo tudo aquilo, um ardor sobe da alma, do mais íntimo do ser.
E este ardor é indispensável para os nossos dias, para o nosso ministério, para aquilo que precisamos fazer. Muitas vezes, e isso é real, nós tão somente obedecemos. Não estamos sentindo tanto porque não estamos próximos de tantas pessoas. Quando levantamos ofertas missionárias, sim, amamos as pessoas, porque Deus amou o mundo nesse sentido, mas nós muito mais obedecemos, por assim dizer, porque não estamos próximos. E olha o grande desafio: às vezes estamos obedecendo acolá e deixando de sentir cá. As duas coisas precisam conviver juntas. E Jesus, em suas andanças, obedecendo, se levantando, percorrendo, compreendendo a realidade das pessoas, se mostra numa compaixão exemplar, que deve ser ensinamento para mim e para você. No versículo 36, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Que não tem pastor. Precisamos dessa compaixão imediata, do aqui, do agora. E isso a gente só vai perceber estando com as pessoas, se aproximando delas. Nós somos muito rápidos em julgar, não é? Estamos a todo momento julgando com rapidez e injustamente, quantas vezes. Às vezes você fala assim: fulano de tal não veio à igreja. E mais uma vez que não veio à igreja. Fulano de tal não falou comigo. Ou fulano de tal fez isso ou deixou de fazer aquilo. Você já se pegou? Eu já me peguei várias vezes. Quando eu me aproximo da pessoa e pergunto: como é que está? Como é que estão as coisas? E a pessoa começa a falar. E aí você vai ficando com uma vergonha. Você fala: meu Deus, eu julguei aquela pessoa negativamente e não percebi o que ela está passando, sentindo. E na aproximação é o divisor de águas. Aí você fala: que situação. Quantas vezes nós não nos pegamos sendo mais urgentes em nossas causas e questões, porque temos consciência e sabemos de uma situação e outra que precisa ser para aqui e para o agora. Por isso a necessidade de compreender para poder sentir. E a gente só compreende para então sentir. Poderia ser vice-versa também, mas nesse sentido, quando nos aproximamos. Não dá para viver um evangelho de distância. Jesus se aproximou das pessoas. Jesus percebeu o que estava acontecendo. E por isso, na sequência, ele pôde dizer: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Em estatística, a gente fala muito de pesquisa. E em pesquisa, há vários tipos de pesquisa. E dentre elas tem uma que a gente chama de amostral. Você pega uma parte que você aplicando adequadamente a pesquisa, você vai ter uma realidade muito próxima. Existe margem de erro, mas demonstra uma realidade muito próxima, digamos assim, de um espectro maior de população ou da população. É isso que nós fazemos nas eleições e tantas outras coisas. O que Jesus está nos apontando aqui e nos dizendo aqui: olha só, isso que eu estou percebendo aqui e agora é uma realidade em todos os cantos. Orem ao Pai, porque é grande este desafio e essa seara. E aonde estão os trabalhadores? Quem irá por nós? Quem irá? Ore ao Pai. Existem muitos outros que estão perecendo de Deus, estão sem Deus, estão precisando de Deus, estão sem o Deus e sem salvação. E quando somos convocados a orar, o que Deus está nos dizendo é o seguinte: eu quero que você seja participante do aqui e do agora, e para tudo o que está acontecendo para além de você. Porque isso é importante.
Os céus estão se movendo, salvando vidas. E para onde nós não podemos sentir, no aqui, no agora, o que devemos fazer aqui, no território que Deus nos deu, o clamor é para que oremos, supliquemos ao Senhor. Também para onde nós não conseguimos alcançar. E é claro que esta é uma realidade também para onde percorremos, porque se há o que fazer aqui, se há pessoas perecendo, também precisamos de trabalhadores. Então voltamos ao início da nossa conversa. O céu está se movimentando, agindo em favor daqueles que perecem. E onde eu e você nos enquadramos nisso? Levante-se para ser participante, compreenda para sentir, ore para participar. Meus irmãos, Deus tem feito maravilhas em nosso meio e através de nós. Estava glorificando a Deus esses dias, porque o Ministério de Evangelismo e Missões, apenas para dar um exemplo, como toda a igreja, tem se movimentado, tem trabalhado. E nós ficamos tão felizes porque a nossa igreja tem muitas atividades, muitas frentes. E foi, assim, um pouco pesaroso para nós não participar com mais efetividade ainda da campanha de missões estaduais. Mas assumimos um compromisso em levantar recursos. E tem sido uma bênção, meus irmãos. Já levantamos recursos com cantinas e estamos orando, estamos pedindo a Deus e tantas outras coisas têm acontecido. E isso é bom demais. Isso é bom demais. O G6 funcionando, proclamando a verdade do Senhor. Os outros ministérios, as mulheres, os homens, todos, as crianças. Isso é bom demais. Estamos aí às vésperas do centenário da igreja, estamos preparando uma grande festa para celebrar o amor de Deus e o que Deus tem feito na nossa história. E isso para nos lembrar que o caminho é esse, precisamos seguir em frente, precisamos ir adiante. E o que sempre temos que perceber e avaliar é no que precisamos melhorar. Será que existem coisas na nossa cidade, no nosso entorno, que precisamos olhar mais adequadamente para poder lançar luz? Façamos isso. Existem outros junto conosco nesta empreitada, não somos apenas nós aqui trabalhando. A igreja do Senhor está nesta cidade, no entorno. Agora, aquilo que nos compete, vamos continuar nos levantando, seguindo, percorrendo essa cidade e vendo o que precisa ser feito. E vamos trabalhar. Vamos nos aproximar mais das pessoas, sentir a dor, por assim dizer. Nos aproximar daquilo que elas sentem, para que, compreendendo esta realidade, isso possa trazer mais efetividade no nosso agir, para que seja um evangelho de proximidade, como foi com Jesus. E vamos continuar participando, orando, para o aqui, para agora, para que o Senhor levante outros e outros e outros, para tantas frentes que precisam ser trabalhadas, e para além de nós, para onde nós não podemos ir, mas podemos participar com as nossas orações. Os céus estão trabalhando. Senhor Jesus é a videira, nós somos os seus ramos. Se você permanece na videira, Deus vai estar em você. E você dará muito fruto. Todos nós continuaremos frutificando. É isso que se espera do ramo, que dê frutos. Vamos seguir em frente. Vamos nos levantar, vamos sentir, vamos orar. Porque há muito a ser feito nesta cidade. Isso passa por mim, por você, passa por esta igreja.